Salve, salve torcida alviverde, eu vou chegando com mais um vídeo com informações atualizadas lá do nosso Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha no que o Fascicani falou sobre esse mercado da bola do Palmeiras que não para, galera. Vamos lá, vamos trazer para vocês essas duas informações importantes aqui que é muito bacana, tá? É a seguinte, bacana até a página 2. Já está definido, é o que eu recebi aqui. Já está definido. Então, não sou eu quem estou falando, tá? Estou só repassando o que falaram para mim. Que Flaco e Alan vão sair após a Copa do Mundo. Eles estão definindo valores para essa operação. O Palmeiras definiu uma meta única, tá? Justamente casar um preço e compor com as duas vendas. Tipo, uma precisa compensar a outra. No caso do Flaco, além do Atlético de Madrid, 3 equipes, só que da MLS, já conversaram com o Palmeiras. Vou te informando, um abraço. Bom, aí eu fui pro outro lado da história. A chance do Flaco Lopes jogar na MLS é 0. Com certeza, né? Jogar nos Estados Unidos, com todo respeito aos times americanos, mas sair do Palmeiras para ir atuar nessa liga americana, eu acho que é loucura. Tem que ir para um time europeu, porque jogar na liga americana é um campeonato muito fraco, vamos falar bem a verdade. Lá é mais para jogadores aposentados ou para jogadores que não têm mercado aqui na América do Sul e principalmente na Europa. 0. Tá? O staff dele não quer, e muito menos ele, e a seleção da Argentina, com o próprio Lionel Scaloni e todos aqueles envolvidos, não vem com bons olhos pela idade ele jogar na MLS. Ah, mas o Rodrigo De Paul tá lá. Mas o Rodrigo De Paul, mesmo com 31 anos, eu acho um absurdo ele estar na MLS. Não caberia aqui, hein? É que às vezes não quer. Eu falei disso ano passado, não adianta. Esse, por exemplo, tinha preço de 15 milhões de euros e um salário que é um pouquinho maior aí do que o teto do Palmeiras. Ou seja, pasmem, mas é isso. Enfim. Mas ele foi por causa da amizade, Messi, aquela coisa toda, quer viver a vida em Miami, tá tudo certo. Opção de vida, ele foi por opção de vida, ele não foi por falta de interesse. Grande jogador de Paul, hein? Hoje no planeta, um dos 3 melhores volantes. Esse moderno aí que o nosso amigo colocou, é um Rodrigo De Paul. Baita marcador e que joga como 5, 8, 10, 11, 20. O cara é um fenômeno. Sou um fã dele assim, incondicional. Acho um jogadoraço. Mas outros atletas não. Tanto é que o Almada teve que sair da MLS para vir ao Botafogo agora aí para a Espanha, para o Atlético de Madrid, ou no caso antes para o Lyon, para poder ter uma manutenção na convocação. Ou seja, a Argentina quer jogadores que estejam atuando em alto nível, mas já visto que a Argentina vai ser o grande alvo da Copa do Mundo, a seleção entre aspas, ser batida aí, tá? Enfim, então MLS que eu recebi diante dessa informação. Agora falando voltando à MLS, na verdade, por mais que a MLS seja um campeonato fraco nos Estados Unidos, mas nem todos os jogadores que jogam lá são ruins de bola, hein? O próprio Almada, que o Palmeiras queria tanto contratar aí, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, lembrando que ele veio da MLS. Um futebol fraquíssimos, mas que não é porque é fraco também que não tem jogadores bons. Tem, só que tem que fazer uma peneira, porque são poucos, hein? Essa é a verdade. Informação e foi apurado do outro lado é 0, que é Europa. A questão do Atlético de Madrid é o que eu deixei explicado para vocês. A depender por hora, pode ser que não, aí sei lá, mas por hora, na Espanha o que se fala o nome dele estaria casado ao Atlético na hipotética saída do Julián para ir ou para Barcelona ou para voltar para a Premier League, porque outros clubes querem, e a chance é grande do Barcelona, porque o Lewandowski não deve renovar contrato que termina agora no meio do ano com o Barcelona. Então, ele seria um dos alvos aí, e é outro jogadoraço, meu Deus do céu, não dá nem para mensurar como joga a bola o Julián Álvares. O Flaco Lopes seria até por característica uma alternativa a ele. Seria bom o Lewandowski jogando no Palmeiras, hein?
É um sonho que tenho certeza que qualquer torcedor palmeirense gostaria de ver Lewandowski jogando com a camisa do Verdão. Já pensou, galera? Será que ia vender muita camisa? Outros mercados que estariam de olho no Flaco Lopes: a Alemanha e a Inglaterra. Tá? Então são outros dois países, mas é lógico que Espanha e Inglaterra são as preferências aí, tá? Então o Flaco Lopes, ele já começa a se desenhar para ir para a Europa depois da Copa do Mundo, e confirmada a convocação dele, tá? Confirmada, haja vista que a Argentina pode ter o Lautaro Martinez meia bomba, né? Ele se machucou aí recentemente aí no duelo da Inter com o Bodo Glimt e vai ficar um tempo afastado e não se sabe até quando, e existe até uma preocupação de como que ele vai chegar para a Copa do Mundo. A convocação do Flaco potencializa valor de venda. Então o cara pisou nos Estados Unidos com visto para a Copa e credencial, papo de acima de 35, 40 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí tudo bem. Hoje ele está se justificando valer. Antes eu não achava, hoje sim. Tem sido o principal jogador aqui do Palmeiras, nesse momento recente, junto com... É verdade. Quem diria que o Flaco Lopes ia chegar desse valor, hein, galera? Palmeiras que vendeu o Vitor Reis, que é zagueiro, né? Vendeu o nosso garoto Vitor Reis por 35 milhões de euros aí para o City, para o Manchester City. Então o Flaco Lopes, que é o nosso camisa 9, vamos dizer assim, ele tem que valer bem mais. Então está justificando o valor, né? Porque é um jogador que aos poucos está se destacando no Palmeiras. O Flaco Lopes era uma incógnita, principalmente em 2024, mas 2025 já deu uma melhorada e este ano vem jogando bem, não só no Paulistão, porque muitos falam que só joga bem no Paulistão, mas o Campeonato Brasileiro também fez boas partidas. Então o Palmeiras tem que aproveitar esse hype, e se quer mesmo vender o Flaco Lopes, aproveitar e vender bem. Vitor Roque, e um atleta em que esse potencial de convocação para a Argentina vai jogar lá em cima. Por que eu estou falando acima de 40 milhões? O Palmeiras ano passado vendeu por muito menos tempo em campo o Vitor Reis por 35. Zagueiro. Isso mesmo. Zagueiro. Nossa, sim, investimento altíssimo. Então, um zagueiro não pode custar o mesmo que um atacante de Copa do Mundo. Tá? Então o Palmeiras tem essa certeza de acima de 40 milhões. Alan, aí que tá. O Palmeiras agora vai estar com esse dilema. Até o meio do ano, com a chegada do John Arias, o Alan pode acabar sendo sacrificado nesse time titular se o Abel optar pela titularidade do glorioso John Arias. Na entrevista coletiva, ele falou sobre: eu serei pardal se eu colocar o Alan de 10. Eu discordo. Aí, Abel, diferente do que você poderia achar, eu não acho que você seria pardal de colocar o Alan de 10. Eu acho que o Alan pode executar essa função e ele e o Arias, ao longo do jogo, podem trocar de posição. O Arias puxa o jogo por dentro, ele vai abrir pela ponta, vice-versa. Enfim, você pode ter alternativas aí ao adversário e você ter os dois jogadores, porque o Alan dá muito mais dinamismo de jogo que o Maurício. Inclusive, até para buscar esse jogo na defesa, o Alan fazia isso na base. Ele buscava o jogo, né? Ele saindo pela ponta e caindo por dentro, como no Mundial de Clubes, como no jogo da LDU, como um falso ala. Enfim, ele te dá uma série de repertório para poder trabalhar. Você não precisa ter um 10 cerebral, mas você pode ter um 10 ativo, um cara que vai trabalhar nas duas bandas. Então, Abel, na minha modesta opinião, e eu que às vezes bato muito em algumas alterações que você faz e tal, mas quando você vai bem, eu sempre serei o primeiro a te elogiar, e dessa vez se você fizesse, eu de início te aplaudiria. Falou, é uma aberta tentativa de deixar em campo aqueles que têm mais performance com a camisa do Palmeiras. Com certeza, eu concordo com o Facicani. O Abel tem que usar os jogadores que têm mais qualidade dentro do elenco. E neste momento eu acho que o Maurício é o que menos tem um bom desempenho dentro do Palmeiras. Um jogador que não está produzindo nada, não está fazendo nada que agregue alguma coisa para o Palmeiras. O Alan, para mim, é um jogador que tem muito destaque.
por mais que não venha jogando aquele grande futebol, porque a gente sabe que é um jogador que tem muita habilidade na perna esquerda, então eu acho que o Palmeiras vai ter mais qualidade, o Alan e o Arias junto, galera. Eu acho que os dois tem que jogar junto. O Abel tem que mudar o esquema ali, nem que coloque o Alan pela ponta esquerda, ou coloca de repente o John Arias mais por dentro, como o Fascani falou ali, mas ninguém vai te chamar de pardal não. Eu acho que vai ser uma boa opção para o Palmeiras sim, colocar o Alan junto com o Arias. E aí, por que eu tô explicando isso? Porque caso o Alan comece a perder um pouco desse protagonismo, naturalmente o preço do garoto pode congelar. Hoje o Palmeiras gostaria de receber 40 milhões. O máximo que ele recebeu foi 35,5 do Napoli. Então, se o Palmeiras tem uma meta de 80 milhões de euros para vender, ou seja, hoje ele já tem quase 200 vendido e ele fechou em 400. Ele precisaria de mais 200. Uma venda dos dois já bateria essa meta. Mas ele quer o quê? Ter o superávit dessa meta como foi no ano passado. Que ele desenhou 300 e vendeu 700. Então, para o Palmeiras ter esse superávit que vai naturalmente servir de impulsionamento do fluxo de caixa que eu falo para vocês, que é aquilo que está faltando para o Palmeiras dar mais pauladas em jogadores, que no ano passado ele acelerou o pé no freio do futebol, aí ele tem esse problema que seria essa operação, por isso que fala operação casada. Então o Palmeiras define, eu preciso de 80 milhões. Se eu vender 45 no Alan, ou no Flaco Lopes, o restante eu posso vender no Alan. Se eu vender 50 no Flaco Lopes, eu posso pegar 30 no Alan. Então, essa operação casada vai de um valor definido pelo Palmeiras de quanto que ele quer, e dentro desse valor, esses valores podem acabar batendo essa meta. Claro, quanto mais melhor, mas se conseguir equalizar dentro dessa meta, um custando mais que o outro, não tem problema nenhum. Quem tá mandando mensagem pra gente partir pra segunda informação importante aqui, que todo mundo quer saber do Nino. Essa é a hora do Gabriel Jesus voltar? Na janela do meio do ano, se se o Gabriel Jesus voltar, hein? Se o Palmeiras vender o Flaco Lopes, o Palmeiras vai precisar muito de um camisa 9. Mas se vier o Gabriel Jesus aí, eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras vai esquecer facilmente o Flaco Lopes. É possibilidade. Inclusive na vitória do Arsenal ontem, eu estava acompanhando, ele não entrou. Goleada. Já falei aqui pra vocês, Paulo, tá bom? Pro lugar do Flaco, tiraria o Gabriel Jesus, que Charleston ou Igor Jesus. Já falei. Isso é informação que não é segredo pra ninguém. Podem guardar essa informação. Se tiver chance, se tiver oportunidade, se tiver sinal verde, pro lugar do Flaco Lopes, o Palmeiras vai tentar Gabriel Jesus. Esse é o jogador mais desejado pela presidente Leila Pereira. Se vocês encontrarem a Leila na rua e perguntar, presidente, qual é o jogador do seu sonho hoje para voltar ao Palmeiras? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tá? Por que o Palmeiras não trouxe ainda? Porque o Arsenal não liberou. Primeiro, porque o Arsenal quer, ou quis até as últimas tentativas, mais de 45 milhões. O Palmeiras não vai fazer esse investimento. O Palmeiras tentou duas vezes por empréstimo. Inclusive agora. Não quer deixar o Gabriel aqui, depois da recuperação do joelho a gente entrega ele melhor? Vocês renovam o contrato até 28? O Arsenal falou, não, traz de volta. Aí da outra vez, antes de machucar que ele veio pra cá, Gabriel, quer tentar voltar por empréstimo? Quero. O que a gente faz? Fala com o Arsenal. Falou com o Arsenal, o Edu falou, de jeito nenhum. Na verdade, toda vez que o Gabriel Jesus vem para o Brasil, que ele vem se recuperar no Palmeiras, quando ele vem visitar a base do Verdão, sempre gera aquela expectativa, né? O torcedor do Palmeiras achando que, o Gabriel Jesus vai voltar, será que o Gabriel vai voltar? Essa é a verdade, o torcedor do Palmeiras fica muito entusiasmado e com esperança. Mas um dia ele vai voltar, isso com certeza, né, galera? O Palmeiras já tentou duas vezes. E vai tentar a terceira no meio do ano, se tiver sinal verde. Se o Flaco for embora, esse é o cara que a Leila Pereira quer trazer para o Palmeiras. Gabriel Jesus. Já falei para vocês, não tem nada de Richarlison, Igor Jesus. O cara que o Palmeiras, e repito, se tiver sinal verde, o Palmeiras não vai atrás do Gabriel Jesus se não tiver possibilidade. Que vai muito também, acho que em conjunto da temporada do Arsenal, né? O time tá aí, venceu muito bem ontem o Tottenham, tá líder da Premier League.
O Gabriel Jesus não entrou, pelo que eu acompanhei no jogo, não entrou, mas ele é muito utilizado como uma peça-chave na Champions, né? E o Arsenal também tá confiante, é um dos favoritos na Champions. Eu não sei, viu? Eu acho que vai muito também do atleta, da própria vontade do Gabriel Jesus. Então precisa aguardar essa fase final. Se nessa fase final ele não for tão utilizado, pode ser que o time inglês não faça tanta questão. Agora, se chegou na fase decisiva ali, vai entrar agora, né? O mata da Champions. Pô, o Gabriel Jesus fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi, e o Arsenal ainda leva o título, aí eu acho que fica difícil realmente sonhar com o Gabriel Jesus. Isso o jogador vai se valorizar mais, né? Porque o Gabriel Jesus é um jogador, é um grande jogador, sem comentário. Mas não depende também só do jogador, né? Acho que depende muito do Arsenal também, porque esses times europeus fazem jogo duro para liberar esses jogadores. O Gabriel Jesus é um sonho do Palmeiras há muito tempo, mas eu acho que esse ano ele não volta pro Palmeiras ainda. Os últimos jogos do Gabriel Jesus, perfeitamente, no final de semana, não entrou na goleada 4-1, né, do Arsenal ao Tottenham. Ele jogou 25 minutos no empate 2-2 com o Wolverhampton. Ele jogou 90 minutos, só que aí, pela Copa da Liga Inglesa, aliás, pela Copa da Inglaterra. Que normalmente é sempre time alternativo que eles colocam, né? Pela Copa da Inglaterra ele jogou 4-0 contra o Wigan, tá? Ele fez gol, inclusive, 90 minutos. Não jogou Premier League contra o Brentford. Jogou 60 minutos Premier League contra o Sunderland, vitória por 3-0. Aí sim, pela Copa da Liga, não jogou contra o Chelsea, na vitória por 1-0. Aí Premier League contra o Leeds, ele jogou na vitória por 4-0, só que 14 minutos. Aí pela Champions, última rodada da fase de grupos, ele jogou contra o Kairat, 13 minutos apenas. Na derrota pro United, 3-2 na Premier League, ele jogou 58 minutos. E pela Champions, o grande jogo de destaque dele recente, a vitória do Arsenal 3-1 na Internazionale, em que ele joga 75 minutos e faz 2 gols. Caramba, mas ele está sendo pouco utilizado, se for para analisar ali pelas estatísticas ali que o Facicano está trazendo para nós aí. O Gabriel Jesus não está sendo muito utilizado pelo técnico, porque o técnico fala que gosta do jogador, que adora o Gabriel Jesus, mas não parece ser tudo isso. Se bem que ele está voltando de contusão também, né? Um pouco de cautela sempre é bom. Portanto, ele tem sido um bate-volta aí de elenco, né? Não é um titular absoluto. Já foi titular absoluto, né? Então, assim, vamos avaliar. Lógico que tem a prerrogativa dele estar voltando de lesão, com o Arsenal montado e com o Gyökeres, que foi a grande sensação, a contratação do Arsenal na temporada e obviamente um jogadoraço aí de ser um dos destaques da próxima Copa do Mundo. Então é isso, então vamos aguardar aí essa possibilidade do meio do ano para saber se o Palmeiras, tendo um sinal verde, repito, tudo isso tendo um sinal verde da parte do Gabriel Jesus. Se der sinal verde, o Palmeiras vai atrás. Bom, trabalho que o Palmeiras vai ter essa semana é o seguinte: convencer o Zenit a liberar o Nino. De novo essa história do Nino. Galera, essa novela, essa minissérie, melhor dizendo aí, parece que não tem fim, né? Vamos ver o que o Facicano tem de novidade sobre essa história do Nino, galera. E a estratégia que, já nós aqui há muito tempo temos explicado para vocês. Essa estratégia, ela é a seguinte, tá? Matheus Amaral tá sonhando com Tigrinho, Gabriel Jesus, Paulinho e Arias. Quem sabe um Danilo. Nossa, seria espetacular. O Danilo eu acho difícil, mas o restante... Quer dizer, o restante é realidade, só o Gabriel Jesus. Quem é mais difícil hoje, um Gabriel Jesus ou o Danilo? Depende do que pode acontecer com o Botafogo. E pode acontecer com o Arsenal, né? Então vamos aguardar, vai. É mais fácil o Arsenal se dar bem do que o Botafogo. Em algumas frentes, o Arsenal pode bater. Tudo bem que é o Arsenal, né? Sabe então, que no final, a pipocagem é equivalente, né? Uma ramelada também, né? Mas, enfim, eu falo da questão financeira, né? Imagine só Gabriel Jesus e mais o Nino, Paulinho, Arias. Que time esse Palmeiras, hein? Danilo, seria uma seleção, hein? Agora, é o seguinte. O que acontece é que
o Nino, ele está acertado com os dois times, Fluminense e o Palmeiras. Já explicamos isso para vocês há muito tempo, tá? Com uma tendência a se igualar a situação e ao Fluminense. Não por uma questão de projeto e tal, mas por uma questão pessoal, vida, enfim, conhece o clube, é ídolo, a esposa de lá e tá tudo certo. Mas o Palmeiras promete o seguinte: segurar, no caso, o vazamento da oferta final para o Zenit e pegar essa garantia com o clube russo e também com o staff do Nino e costurar um valor em que fique inviável para o Zenit segurar o atleta até o final de maio, quando termina o campeonato russo. O Zenit tem o jogador como importante, o campeonato russo, que antes era disputado de janeiro até dezembro, passou a se alinhar ao calendário europeu e, portanto, o Zenit está brigando aí pelo título com o Krasnodar. O Zenit tem 5 zagueiros. Ele vive sem o Nino? Vive. Tanto é que eles contrataram agora no meio do ano, no meio da temporada deles, no caso, né? Em dezembro, o zagueiro do CSKA, que é da seleção russa. O Divev é o nome do cara. E já pensando, né, numa hipótese de perder o Nino futuramente. Então não é que o Zenit não vive sem o Nino, não quer liberar e etc e tal. É que o Zenit tá vendo que os dois times estão se degladiando para ver quem que vai ser o mais maluco de fazer uma proposta para valorizar o jogador acima do mercado. Exatamente, porque o Zenit é um time que não precisa de dinheiro. Se tem uma coisa que não falta para esse time russo, é grana. Então ele está fazendo um leilão. Fluminense doido por causa do Nino, o Abel ama, adora, sonha com o Nino. Parece que só tem um Nino de zagueiro no mercado, mas o Abel quer porque quer o Nino. Então o que o Zenit está fazendo? Está fazendo leilão, porque dinheiro eles não precisam. Dinheiro é o que não falta para eles. Tem muita grana. Então os caras vão fazer isso, vão aproveitar a situação. O jogador vai ser mais valorizado ainda. Quem está nesse momento desenhando essa proposta, que pode ser até 3 vezes mais do que o Zenit pagou pelo Nino, cerca de 5 milhões e meio, 6 de euros à época, quando ele sai do tricolor do Rio de Janeiro para ir pro futebol da Rússia, é o Palmeiras. O Fluminense, ele pode chegar até um certo valor. Só que o Fluminense ainda está fechando a negociação do Buanga, né? Ele ainda não foi liberado. Inclusive jogou no final de semana pelo LAFC, tá? Ainda não foi liberado. Então o Fluminense ainda precisa definir a burocracia dessa contratação do centroavante. Ele está entre a cruz e a espada, o centroavante ou o Nino, tá? Se for para o meio do ano, ele consegue contratar o centroavante agora e o Nino no meio do ano, como é o que ele tem de devolutiva por parte do Zenit. Se o Zenit liberar agora o Nino, ele vai ter que fazer uma escolha dolorida, né? Abrir mão de um centroavante agora para tentar repatriar o zagueiro e não perder a negociação com o Palmeiras. Então existe essa guerra fria. E o Palmeiras, ele está confortável em relação a isso. Então o que ele quer? A janela de transferências fecha no dia 3. Tentar segurar ao máximo essa proposta ou fazer uma proposta nessas próximas horas ou próximos dias que não dê tempo do Fluminense ou não garanta reunir condições financeiras para poder até o dia 3 executar a compra. O sonho perfeito do Palmeiras seria o quê? Tentar fechar esse negócio e colocar o Nino no bid até sexta-feira. Não para que ele jogue uma hipotética semifinal no domingo contra o São Paulo, para garantir o cara para a decisão, porque até a semifinal você pode inscrever um jogador, como foi no ano passado o Vitor Roque. Sim. Tá? Então, o cenário, o sonho do Palmeiras. Que sonho, hein? É uma novela esse sonho do Palmeiras, uma minissérie. E dá a impressão que o Palmeiras não quer perder jogador para o Fluminense. E o Fluminense também não quer perder jogador para o Palmeiras. Isso começou com a história do John Arias. O Fluminense ficou mordido de ter perdido o jogador para o Palmeiras. A torcida do Fluminense, acho eu que uma boa parte, odeia o jogador. E agora o Fluminense parece que também não quer perder o Nino. Então parece uma disputa, parece que o Palmeiras não quer dar o braço a torcer, não quer perder para o Fluminense quando se trata de negociação. É
impressionante, galera. É uma acelerada aí entre hoje e amanhã e vai, fechou o negócio, papum, manda a documentação, igual que ele fez com o Arias. O Palmeiras inscreveu o John Arias ainda na Inglaterra, para ele voltar pro Brasil com tranquilidade e tal, não sei o quê, e aí ele se apresentou para jogar as quartas de final. Então é para dar tempo de, quem sabe, ter a burocracia do Nino resolvida e jogar o Campeonato Paulista. Uma hipotética decisão se o Palmeiras for. Isso é um cenário perfeito, tá? Que é muito, mas assim, muito difícil de acontecer. Tá? Não tô aqui dizendo que vai acontecer, porque é quase nula essa possibilidade. Quase nula, tá? De ter o jogador numa hipotética final de Campeonato Paulista. Mas existe uma confiança de tê-lo até o dia 3. De forma definitiva, porque os valores vão subir e podem chegar a essa casa aí de 14, 15 milhões. O que pode servir de uma segunda garantia? O Campeonato Paulista do Rômulo foi muito positivo. É verdade, galera. Falando sobre o Rômulo, é impressionante. O Rômulo ele não conseguiu ter um bom desempenho com a camisa do Palmeiras. Não vingou com a camisa do Palmeiras. Palmeiras que pagou, se eu não me engano, 6 milhões de reais pelo Rômulo. E o Rômulo vem se destacando muito com a camisa aí do Novo Horizontino. Engraçado que ele tinha se destacado com a camisa do Novo Horizontino. E foi do Novo Horizontino que o Palmeiras trouxe o Rômulo, né? O Rômulo que já tem... Nesse Campeonato Paulista, já jogou 7 partidas, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Então é impressionante o que ele está jogando com a camisa do Novo Horizontino. Confesso pra vocês que de novo eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que ele não pode ser um reserva como meia? Porque no Palmeiras ele nunca jogou como meia. Não. O Abel sempre colocou ele como ponta esquerda. E ele é meia. Onde ele joga no Novo Horizontino? Por dentro. Ah, mas não é titular. Tudo bem, ele não aconteceu de fato no Palmeiras. Mas por que ele não aconteceu? Por falta de futebol ou por falta de posicionamento correto? Mas no Ceará também não aconteceu, né? Eu fico pensando se é aquele jogador de Novo Horizontino. De Novo Horizontino. Enfim, mas é que a gente não viu ele jogar na meia. Sim. E num time legal, num time com minutagem, o Abel colocava ele muito pouco tempo. Ah, mas nos treinos o cara... Mas, gente, mas não é mais o treino. Você também tem que ter no treino o cara trabalhando na posição dele. Uhum. Se no treino o cara era só meia esquerda não rendia, você vai pôr no jogo com o meia, não vai acontecer nada. Sei lá, enfim, vai que agora com o Andréas, com o Marlon Freitas, o menino pode ser mais utilizado, ganhou um pouco de moral, enfim. Mas eu só tô dizendo que não é plano do Palmeiras utilizá-lo, tá? É uma pulga. Até você pode responder essa pergunta se quiser, mas deixar esse like pra gente chegar a 2.000 no canal do Facicano com as informações e, claro, pra gente chegar a 400 no Link Sport Clube. Então essa certeza, Palmeiras tem certeza que ele vai vender o Rômulo depois do Campeonato Paulista. Certeza. Tá? Certeza. Qual o valor mais ou menos, você acha? Ai, cara, não consegui apurar isso. Mas o Rômulo é um jogador de, sei lá, aproximadamente 5, 6 milhões de euros. Hoje. Chega a 10 não, né? Não chega a 10 porque não tá jogando em Série A. 10 milhões de euros? Será que foi isso que o Facicano falou mesmo? Porque, se eu não me engano, o Palmeiras pagou 6 milhões de reais no Rômulo. Será que ele não quis dizer 10 milhões de reais, galera? Porque 10 milhões de euros pelo Rômulo, nossa, daria 60 milhões de reais. Mas se for isso mesmo, que beleza, hein? É uma boa grana pro Palmeiras. Porque o Rômulo parece é jogador de time pequeno, dá a impressão. Porque também no Ceará ele não aconteceu, né? Ele parece aquele jogador Léo Gamalho, né? Que jogou acho que só no Curitiba, se não me engano. Foi o time de maior expressão que o Léo Gamalho jogou. Jogador que jogou no vários times de futebol brasileiro, times pequenos, e é artilheiro. Então o Rômulo é esse tipo de jogador, que é jogador de time pequeno, mas talvez também seja porque o Abel escalou ele na posição errada, porque o Abel tem uma frescura de ficar escalando o jogador em posições erradas, né? Essa é a verdade. E falando sobre o Rômulo, segundo informações do GE, o Rômulo teve sondagem de 2 times europeus e também teve sondagem de um time da Série A. E o Verdão avalia aí negociar o jogador, vai depender muito da proposta aí que vai chegar para o Palmeiras.
Vamos ver se o Palmeiras vai fazer negócio no Rômulo. Mas me diga uma coisa, vocês gostariam de ver o Rômulo atuando com a camisa do Palmeiras? Será que o Rômulo conseguiria dar a volta por cima nessa, vamos dizer assim, se ele tivesse uma segunda passagem com a camisa do Verdão? Ou vocês acham que o Rômulo não é jogador para jogar no Verdão? Deixa aí a sua opinião no vídeo, galera. E é isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo com informações atualizadas lá do nosso Palmeiras. Crédito na descrição e canal do Facicani. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!